cara dele. Oi. Oi, gente. Deu uma atrasadinha aqui por causa da a internet. Não sei o que aconteceu, não tava conectando. Daí acabou atrasando uns minutinhos. Oi, oi, oi. Oi, pessoal, boa noite. Tudo bem com vocês? Oi. Tudo bem? Oi. Oi, Anne. Tudo bom? Aí. Oi, Flávia. Oi. Oi, Nária. Oi. Oi. Boa noite, Fernanda. Ai, a Fernanda. Oi. Tudo bem? Falei pro pessoal que atrasou uns minutinhos aqui, que tava dando um problema com a conexão da internet. Daí atrasou uns minutos, mas a gente vai começar então agora. Deixa eu dizer oi. Oi, boa noite pra todo mundo. Gente, daí hoje vou falar pra vocês então, que eu pensei mais ou menos, pensei não, né? A gente vai falar sobre a ansiedade, especificamente os transtornos de pânico, tá? Que o pessoal pergunta bastante, tem bastante dúvidas sobre isso. Opa, deu bem. Tem bastante dúvidas sobre isso, daí eu pensei ainda a gente conversar um pouco sobre isso. E aí, no começo, eu vou falar um pouco sobre o que é, alguns sintomas que acontecem bastante. Aí, na segunda parte, algumas formas de lidar, né? Principalmente na crise, quando acontece. E aí, depois, na terceira parte, pra gente conversar um pouco de algumas perguntas, né? Ver algumas perguntas. E vocês também podem ir mandando as perguntas durante a live, tá? Que não tem problema, que daí a gente vai conversando assim, de uma forma mais dinâmica. Daí vocês podem mandar as perguntinhas de vocês também. Daí a gente vai interagindo e respondendo, né? Claro, quem quiser, se sentir à vontade, né? Pra mandar as suas perguntas, as suas dúvidas sobre o tema. Daí a gente vai conversando e respondendo, e aí eu vou intercalando com conteúdo, assim, que daí fica bem legal, tá? A gente falar do tema. Eu sei que é um tema bem, assim, bem complexo, né? Que envolve bastante coisa, assim, é um assunto bem pesadinho, assim, né? A gente sabe que não é uma coisa fácil. Mas daí eu pensei da gente fazer uma coisa assim mais leve, né? Mais tranquila e trazer um assunto de uma forma um pouco mais clara, né? Como eu até falei na outra live, que eu sei que o que a gente conversa, né? Não esgota o assunto, que tem muitas outras coisas, né? Mas, enfim, é um início, tá? Boa noite, oi, 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 pro pessoal que tá chegando agora. Tudo bem com vocês? Aí, então, vocês podem deixando as perguntinhas, as dúvidas do assunto, que aí a gente vai conversando e respondendo algumas perguntas dos assuntos. Oi, boa noite. Então, tá. Então, vamos começar, então, conversar sobre o nosso assunto de hoje, tá? Então, bom, né, sobre transtornos de pânico, né, crises de pânico. O que é, então, uma crise de pânico? O que é ou como algumas pessoas conhecem, um ataque de pânico, síndrome de pânico, né? O que é isso, né? É uma situação que acontece, um medo, tá, com a pessoa, de uma forma, assim, muito repentina, tá? Às vezes, se tu pergunta pra pessoa, ela não sabe dizer se teve alguma causa, sabe? Se aconteceu algo, né? Ela às vezes não consegue detectar isso, tá? Então ela percebe algo como muito de repente, de uma forma muito súbita, né? Súbita.
os ataques de pânico, tá? Então aconteceu ali uma situação, né, e a pessoa teve foi surpreendida por um mar de sensações físicas e de pensamentos de medo, tá? Naquele momento ali de uma forma muito grande, a ponto da pessoa se assustar muito, né, e achar que estava acontecendo alguma coisa com ela, de muito grave, tá? Então, assim, ó, eu peguei, assim, algumas das principais sintomas que a pessoa pode sentir, características que a pessoa sente na hora do que ela tem uma crise de pânico, tá? Então, por exemplo, os batimentos cardíacos muito acelerado, né? Ele fica muito intenso, muito forte. A pessoa fica se sentindo um pouco tonta, né? Ou com vertigem, né? O pessoal comenta bastante isso. Tem aquela sensação super comum, né? Que é a do nó no peito, um aperto no peito, que não é uma angústia, às vezes também não é uma dor física. É aquele incômodo que às vezes a pessoa não sabe descrever muito o que é. Ela sente tremor, ela soa um pouco mais. Acontece da pessoa às vezes ficar um pouco com aquela sensação dela estar distante dela mesma, sabe? Aí deu, será? Voltou? Estão me ouvindo? Caiu aqui. Então, tudo certo agora? Sim? Aí, acho que deu, né? Sim, tá. Então, como eu tava falando, né, de alguns sintomas. Então, a questão da tontura, a sensação da pessoa se sentir distante dela mesma, ela começa a achar que ela não tá conseguindo mais viver a realidade, que ela não tá conseguindo associar as coisas que estão acontecendo ao redor dela. Ela sente uma sensação assim de que vai enlouquecer, como o pessoal fala, né? E aquela agitação, sabe? Voltou tudo certo então. Aquela agitação que ela, de uma forma muito incômoda e muito rápida aquilo, tá? Então, assim, todas essas características físicas, tá? Que normalmente acontecem quando a pessoa tem uma crise de pânico. Aí, quando então a pessoa começa a sentir tudo isso, né, no corpo, no físico dela, aí os pensamentos dela, quais são os que acontecem, né, que vem primeiro, né? A pessoa acha que tá tendo um ataque do coração, um infarto, ela acha que tá tendo um AVC, ela acha que tá tendo tipo um surto, que tá enlouquecendo, né? Até porque ela sente umas sensações muito fortes. Fisicamente também ela sente, pode acontecer da pessoa ter alguns formigamentos. Então, todo esse conjunto de coisas físicas, tá? E de pensamentos faz com que caracteriza um pânico e aí faz com que a pessoa tenha um medo muito grande, tá? E ele é uma coisa muito marcante. Dificilmente a pessoa que teve, ela não consegue, ela esquece daquele momento, tá? Ela consegue lembrar daquilo de uma forma muito marcante, porque realmente é uma situação bem incômoda e bem desagradável, tá? Então, assim, no geral, aí depois que a pessoa tem aquele episódio ali, ela passa a ter medo do medo, tá? Ou seja, ela passa a sentir que se aquilo acontecer de novo, nossa, aí é meu fim, né? E acabou pra mim. E aí então ela começa a ter essa série de pensamentos. E aí que entra por exemplo, o transtorno de pânico, que é a pessoa ter o medo do medo, tá? Ela acha que teve um episódio, aí então ela começa a sentir aquilo de volta, e aí ela passa a ter medo do medo, e aí forma um ciclo do pânico, né? Que é o medo do medo, tá? É como se fosse um medo que a pessoa aprendeu das próprias sensações físicas que ela tem, né? Então, por exemplo, ela sente o coração muito acelerado, tá? Sei lá, em algum momento ela sente que aquilo ali é algo ruim, nossa, e aí aquilo ali aumenta mais ainda a sensação, né, da crise, porque ela percebe que é um medo, e aí aquilo ali deixa ela mais nervosa, e aí então acontece da pessoa associar sempre a algo ruim, sempre a algo que é grave, né? Tanto que normalmente acontece, né? Não sei se
pessoal que já passou por isso pode também, se quiser, comentar. Que acontece da pessoa, por exemplo, quando tem um episódio, ela acredita de uma forma muito assim séria de que ela tem um problema físico, tá? E aí então, normalmente acontece da pessoa ir pro pronto atendimento, né? Aí ela vai pro pronto atendimento, às vezes faz exame, né? Porque acredita que ela tá passando mal, que ela tá tendo um infarto, que vai morrer. E aí chega lá, aí o médico, né, faz os exames ou encaminha ela, né, para fazer os exames. Às vezes faz eletro, faz exame de sangue, faz vários tipos de exame. E aí chega lá, a pessoa não tem nada, né? Tá tudo bem com a pessoa e normalmente fisicamente realmente, né? Tá tudo ok, não tem nada. Mas ela jura e acredita que tem algo, né? Agora a Anne botou aqui exatamente. Eu tive aperto no peito e falta de ar e não tinha nada. É exatamente, né? Porque a crise, o ataque de pânico, ele traz muito disso, né? Da pessoa achar que não, mas tem alguma coisa, porque não é normal, né? A pessoa sentir o que eu sinto, né? E às vezes dependendo, né? Enfim, das circunstâncias do momento da vida da pessoa e de outros fatores, pode acontecer de algum momento ela ter um estresse muito forte, muito intenso, e aí então, às vezes, né, realmente o coração acelera, ela fica com uma sensação mais inquieta, né? Mas daí a característica do pânico é exatamente essa, a pessoa achar que dela ter um medo das próprias reações físicas dela, né? A Babi Mariano comentou: boa noite, ontem foi a segunda vez que passei por isso, mas ainda sinto um aperto no peito. Sim, e essa questão do aperto no peito também é uma coisa muito comum, porque, por exemplo, quando a pessoa tem uma crise de pânico, e ela é uma sensação de um medo intenso, tá? Então, a crise de pânico é uma preparação do corpo para uma situação de medo, tá? Para enfrentar uma situação. Ah, mas Luana, não tem nada de medo, digamos assim, num primeiro momento. Aí é que tá, digamos assim, o X, digamos, né, da questão. De que existe uma associação aí de perigo, mesmo não tendo um perigo real naquele momento, tá? E aí o que acontece? O corpo ele entra em preparação para lutar ou fugir, tá? Ou seja, o que acontece no corpo da pessoa é muito rápido, tá? Porque não é o cérebro racional dela que tá em ação, mas é o emocional, tá? E aí, então, naquele momento, o coração acelera, a pessoa tem dose extras de adrenalina, noradrenalina, a pupila dilata, ela fica trêmula, ela fica pálida, ela formiga, e todas essas funções, depois eu vou trazer algumas aqui para vocês, elas têm uma função, elas têm um porquê delas acontecerem numa situação de medo, tá? Então, assim, no momento de uma crise de pânico, ela tem uma modificação em função do medo, tá? Em função de uma preparação, por ela estar com medo. Botou aqui, eu não consigo andar, não consigo fazer nada que acelera, exatamente. E acordar à noite, no caso foi depois que tive a suspeita de Covid. No caso, que é a questão que eu falei, né? Tipo, às vezes não tem uma causa aparente, né? Mas o nosso cérebro, ele age muito por associação, né, gente? Então, aí, dependendo né, enfim, do contexto de vida da pessoa, de várias outras situações, acontece, então, essa situação da pessoa desenvolver por outros motivos. É bem comum, principalmente hoje, né, no contexto que a gente tá passando. Falta de ar demora muitos dias para essa sensação acabar? Depende, né? Por exemplo, claro, né, gente, qualquer transtorno ele precisa de acompanhamento, né? Ele não passa assim sozinho, né? Ele precisa de um acompanhamento para que, enfim, o tratamento seja iniciado, né, naquela pessoa. Mas, digamos assim, quando acontece a crise, fica uns dias ainda aquela sensação, porque como a pessoa recebe uma quantidade muito grande de substâncias, digamos assim, como eu falei, da adrenalina, noradrenalina, elas demoram um pouco até elas se diluírem completamente, tá? Então a pessoa fica ainda com aquela sensação de incômodo por alguns dias, sim. Fico sempre com as mãos
Com as mãos geladas. Sim, é bem comum isso também. Tá, vamos falar disso aqui também. Tá. Adquirir ansiedade. Pode, aqui perguntou depois, a depressão pós-parto pode adquirir ansiedade. Sim, tanto que às vezes o pessoal, não sei se vocês já ouviram, o pessoal comenta da ansiedade e depressão serem primas, né, digamos. Porque pode acontecer da pessoa desenvolver as duas ao mesmo tempo. Não só as duas, como outros também. De uma forma simultânea. Pode acontecer também. Tá? Fiquei assim depois do Covid. Bem comum. Aqui, tava tudo normal, que tive só um surto. Acontece também. Às vezes a pessoa ter um episódio, né? Ela teve um episódio de uma ansiedade mais acelerada. Não quer dizer que ela vá desenvolver o transtorno depois. Que às vezes pode acontecer um episódio, algo pontual e contextual, tá? Não quer dizer, depende do desenvolvimento aí na situação de cada pessoa, tá? Então, bom, gente, o transtorno de pânico, se vocês repararem, quem passa assim pelas crises, digamos assim, que ele obedece a uma curva, tá? Tipo como eu falo até seguido aqui, como uma onda. Ele vem, sobe, aí ele tem um pico e depois ele vai descendo. É mais ou menos o pico em torno de uns 10, 15 minutos. O que normalmente acontece, né? Quando a pessoa tá tendo a crise, ou ela vai ter a crise, ele tá subindo. Aí, no momento quando ele tá assim acontecendo, a pessoa já começa a se desesperar, né? Porque daí a pessoa já começa a pensar, meu Deus, vai ser agora, eu vou ter a crise, eu vou passar mal, vai acontecer isso. Aí já começa a vir aquele turbilhão de pensamento. E aí a coisa vai lá em cima, e aí demora bem mais pra baixar, né? Então, o que é importante aí, assim, de você começar a pensar? Que essa onda, né, e essa emoção, ela vem e ela volta, tá? Ela vai aos poucos se diluindo e vai baixando e voltando pro lugar. Qualquer emoção, ela funciona assim. Ele vem e depois volta, tá? Então, por isso que é importante, nesse início, da pessoa procurar se acalmar. Porque essa associação que a pessoa faz de, nossa, estou com medo, vou ter outro. Aí a pessoa vai ficar com mais medo. E aí é como se ela colocasse, digamos assim, mais fogo, mais lenha na fogueira, né? Porque aí sobe aquele medo que fica mais intenso e aí dificulta ainda mais, tá? Então, assim, ele vem, mas depois ele volta, tá? Por mais difícil assim que seja, na hora, o transtorno de pânico, ele não é perigoso, tá? Não tem perigo da pessoa infartar, da pessoa morrer, da pessoa enlouquecer. Por mais desagradável que ele seja, realmente ele é bem ruinzinho, ele não é em si perigoso, né? Eles são emoções mais intensas que acontecem, né, de medo, que acontecem para proteger a pessoa de algo, tá? Então, são coisas naturais do seu corpo, né? Seu corpo, ele não tem, as coisas que passa ali na hora não é para te prejudicar ou para fazer algum mal ou coisas nesse sentido, tá? Então, assim, são reações normais que não são, né, em si perigosas, tá? E uma coisa também importante que eu até comentei já no começo, por que acontece isso, então? Gente, no momento quando a pessoa tem uma crise, não é o cérebro, digamos assim, racional dela que está em ação, é o emocional, né? E ele é automático, tá? Ele é muito rápido. Então, assim, é por isso que a pessoa tem aquela sensação de que ela não consegue controlar. Começa a acelerar o coração, já começa a suar, a pupila já dilata, ela já fica tonta. É muito rápido, né? São mudanças realmente bastante rápidas em si, né? Porque é esse sistema que está em ação, né? Esse sistema automático, esse sistema que age por conta própria, tá? Ele não consegue obedecer de maneira inicial a você pensar, nossa, o que pode ser isso e aquilo. Ele age, né? Porque se ele percebe um perigo, ele foi feito para isso, né? Ele existe para agir rápido, porque se você precisasse, ele te ajudaria a sobreviver, tá? Então, assim, ele tá no piloto automático. E aí tem como sair desse piloto automático, tem como interferir nele. Aí depois, até no finalzinho, eu vou trazer algumas orientações para vocês.
em lugar. Ah, aqui Samara botou. Sinto muito estranho, não estou conseguindo ficar em outro lugar com outras pessoas. Sim, esse aqui que a Samara comentou, ele pode ter relação, o medo, nessa situação de pânico, e na verdade toda a ansiedade, né, gente, ela é muito restritiva, tá? A ansiedade e esquiva e evitação andam juntas, né? Então, por exemplo, pode acontecer de pessoas, tem gente que tem com lugares, porque a ansiedade, ela traz muito disso, né? Ela traz a ideia de se eu fugir, vai ser melhor, né? Se eu evitar, vai ser melhor, porque vá que eu tenho uma crise, porque vá que eu não consiga me controlar. E aí, o que acontece nessas situações aí? A pessoa acaba pensando, nossa, se eu for em tal lugar, vai ter tal pessoa. Nossa, mas e se eu tiver uma crise lá e ninguém me defender? E se eu tiver uma crise e não tiver como fugir? Por exemplo, quando a pessoa pensa assim em algum prédio de algum andar alto ou no ônibus, né? Que daí a pessoa passa, nossa, se acontecer aqui, meu Deus, como é que vai ser? Como é que eu vou parar o ônibus? E aí já começa a vir aquele monte de pensamento, né? Porque daí, então, a pessoa acaba evitando os lugares. Então, é uma característica bem comum, ansiedade e evitar. Porque aí, na fuga, ela tem um alívio, né? Então, se eu evitar de fazer tal coisa, eu não vou ter ansiedade, tá tudo ok. Só que sabe qual é o problema disso? Que a pessoa começa a evitar muitas coisas. Porque isso não fica só naquilo, por exemplo, nas pessoas ou no ônibus. Isso ela vai que é o que a gente chama de generalização. Ela vai generalizando para os outros lugares que lembram, né, aquela pessoa que lembra aquele lugar, que ela associa, e aí ela vai ficando uma vida cada vez mais restritiva, cada vez mais paralisante, tá? Então por isso que a gente tem que cuidar. Por isso que normalmente o tratamento, enfim, o acompanhamento, ele trabalha exatamente, por exemplo, nesse ponto, né, do enfrentamento das situações. Mas aí a gente conversa disso também numa outra. Estamos em silêncios, qualquer barulho um pouco mais alto, eu me assusto muito, meu coração dispara loucamente. Sim. Qual tratar remédio com... Provavelmente, todos precisam passar com um psicólogo e tratar com remédio, provavelmente, certo? Provavelmente. Claro que daí depende, né? Depende da pessoa, da avaliação, da intensidade, frequência e duração, né? Normalmente, quando começa a atrapalhar muito, né, a vida, a pessoa sente, como eu falei, né, essa paralisação, e aí é indicado. E aí do medicamento também, a pessoa vai vendo. Sensação de formigamento no peito, com a sensação... suar frio, isso aí. A questão, por exemplo, do aperto no peito, já trazendo então uns que eu separei aqui para falar para vocês, de algumas dessas principais, assim, que o pessoal sempre pergunta. Gente, tá, por que o coração acelera? Né? Por que o meu coração acelera quando acontece isso, quando eu tô mais ansiosa ou quando acontece a crise de pânico? Gente, o coração acelera para aumentar a circulação, né, de sangue e de nutrientes no corpo, tá? Porque para ele, né, para esse sistema que eu falei autônomo, ele vai enfrentar alguma situação de perigo. Então, tudo que acontece aí é para te preparar, tá? Então, por exemplo, o coração acelera por quê? Porque daí ele bombeia mais rápido e aí ele distribui mais sangue e nutrientes que você precisaria numa situação de perigo, tá? E aí, então, por isso que o coração fica bem mais forte, porque você está no sobressalto, tá? Tu não tá no teu batimento assim, ok, quando tá tudo bem, né? Tu tá numa situação que ele percebeu de perigo e aí, então, acontece, o coração acelera. Por que eu fico com formigamento? Por que eu fico pálida? Por que eu fico com a sensação de dormência? Porque nesse momento o sangue ele sai das extremidades, por exemplo, mão, da pele, por isso que a pessoa fica branca, da parte mais dos membros inferiores. Ele sai desses lugares e o sangue vai para lugares mais importantes, tórax, né, para as pernas, para os mais superiores. Ele vai para esses lugares, para quê? Porque se você precisasse correr, se você precisasse reagir, a força estaria nos lugares corretos, tá? Então ele vai para esses lugares. E também pelo fato de que, se acaso a pessoa... Isso é da natureza, tá, gente? Com qualquer pessoa é exatamente desse jeito.
Se acontecesse da pessoa machucar a mão, alguma extremidade, a pessoa não morreria de hemorragia, tá? Porque, por exemplo, se ela fosse pensando numa perspectiva da natureza da pessoa, né? Se ela fosse atingida, se ela machucasse a mão, não teria perigo dela morrer dessa circunstância, porque não teria, a quantidade de sangue não estaria tanto nesse lugar, tá? Então ele sai desse lugar e vai para um lugar que a pessoa precise. Então aí a pessoa tem a dormência e ela fica pálida, né? Não tem a quantidade de sangue ali naquele momento. Por que então a gente tem um nó no peito e um gasgo, tá? Bom, no momento de uma crise, gente, a respiração, ela não fica normal, tá? Por exemplo, quando a pessoa tá calma, a respiração dela é profunda. Se vocês forem reparar, a respiração, ela se concentra no abdômen, tá? Que é a parte que a gente mais respira, que é profunda. Quando a pessoa tá numa crise de pânico, a respiração dela se concentra aqui, no tórax. E ela fica rápida, como quando a gente faz exercício físico, né? Ela fica muito rápida. Por ela ficar rápida e superficial, isso altera o oxigênio do seu corpo, né? Ele não fica no seu nível normal de quando tu tá calmo. E aí, então, por isso não acontecer, o tórax, ele vai e comprime para mandar mais oxigênio para você. Por isso que a gente tem a sensação de nó no peito, de aperto, engasgo também. Tudo está relacionado a essa questão da respiração. Por isso que quando a gente diz assim, gente, o treino da respiração diafragmática, porque é para reorganizar esse fluxo, para a tua respiração voltar para a parte de baixo, digamos assim, né? E sair da parte de cima para parar de comprimir, né, o músculo do tórax e aí para a dor e passando aos poucos, tá? Então, assim, toda essa alteração, inclusive essa da respiração, por exemplo, ela também causa essa sensação de despersonalização, tá? Por isso que a pessoa fica com aquela sensação de que ela vai enlouquecer, né? De que ela tá perdendo o juízo, né? Luana, não tem perigo de desgastar os nervos, que nem o pessoal fala. Se ficar acontecendo isso, eu vou desgastar os nervos. Não vai desgastar os nervos, tá? Porque às vezes a pessoa pensa muito isso. Olha os nervos, é como se ele fosse um fio de luz que recebe uma descarga elétrica. Não, gente, não tem perigo de ficar louco, não tem perigo. Luana, mas se eu ter várias, uma hora eu vou ficar louca. Não, tá? Não vai. A questão da psicopatologia mais relacionado a transtornos mentais de personalidade é uma outra coisa, são outras características, são outros fatores que envolvem, tá? Então, não tem perigo da pessoa ficar louca, não tem perigo de desgastar os nervos e nem de algum desmaio, de coisas assim muito graves, tá? Então, cada uma dessas reações, coração, palidez, formigamento, todas elas elas existem por uma razão, elas existem e acontecem ali por uma causa em você, tá? Não é porque você, porque eu tô doente, claro, se a pessoa fez o exame certinho, tudo, viu que tá tudo bem. Não é porque você tem uma doença física, não é porque você é anormal, tá? Não, né? Você está passando por uma situação de ansiedade, né? Eu até evito muito usar a questão de é só ansiedade, porque eu sei que realmente não é fácil, né? Mas o que acontece realmente é só uma ansiedade, tá? E aí todas essas modificações acontecem, tá? Dentro de você e dentro do seu corpo. A questão que teve uma pessoa que comentou, eu fico com suor, né? Isso acontece também por causa da temperatura, né? Isso naturalmente acontece para equilibrar novamente a temperatura do seu corpo. Então, todas essas modificações, elas têm um porquê. Claro que na hora elas acontecem bem rápido, tá? Então, assim, elas têm um porquê, são naturais e isso é algo que acontece com todo mundo. Difere alguma coisa que outra, né? Em alguns, mas no geral, elas são bem comuns, tá? Se tem mais alguma aqui. Opa! É mais intenso. Bom, é que aí a Adri perguntou, aí depende de cada pessoa, né? Normalmente até o pessoal pergunta, tem gente que sente de manhã, tem gente que fica mais ansiosa à tarde. Aí depende, né, de cada pessoa, do contexto de cada um.
Como eu comentei até na semana passada, todo o comportamento, gente, todo o transtorno, ele precisa ter um contexto para ele ter profundidade, né? Tem causas biológicas e ambientais, tanto do presente quanto do histórico de vida da pessoa, das relações de aprendizagem, dos padrões comportamentais, tá? Então, assim, ó, é uma série de coisas que envolve isso também, tá? Todo o transtorno, não existe algo que é... Até comentei na semana passada também, existe a ansiedade geral, né? Aquela que é comum. E existe a ansiedade da pessoa X, né? Que às vezes é diferente também da pessoa Y, tá? Então, isso varia também. Bom, então eu separei aqui algumas coisas pra gente falar pra... Chorar faz bem ou você segurar? Olha, chorar não tem problema, né? Até porque se segurar é bem mais difícil. Mas o mais importante de você pensar do choro em si é você pensar o que causa esse choro, o que está envolvido nesse choro, né? Os antecedentes, as causas, o que acontece depois, né? Então isso é uma coisa importante. Então tá. Então vamos conversar de algumas formas então pra gente lidar, tá? Bom, eu falei pra vocês, né, que o pânico ele associa o medo ao medo. Então a pessoa tem medo, tem os sintomas. Medo, sintomas, medo, sintomas. Ela fica nesse ciclo repetidamente, porque ela está associando o medo às reações físicas, né, dela, medo das próprias reações dela. Então, assim, ó, a primeira coisa, gente, numa situação de crise é você cuidar, tá? Os pensamentos que você tem antes, tá? Porque existe o que a gente chama da ansiedade antecipatória, ou seja, ela começa a se preocupar por se tiver uma crise, tá? Porque às vezes ela nem ia ter, ou enfim, né? Mas ela antecipou aquilo, né? Ela já vem naquele pensamento, nossa, e se for agora? E se for dessa vez? E se dessa vez acontecer isso? E se não tiver ninguém pra me socorrer? E se não tiver ninguém pra me ajudar? E se for aqui? E se for lá? E se eu passar uma vergonha? E se eu sair gritando? Às vezes a pessoa pensa muito isso, né? Ai, se eu sair gritando? Nossa, e se eu passar uma vergonha? Ai, se eu perder o meu juízo e eu fazer, sei lá, que nem eu vi esses dias. Ai, se eu sair gritando no meio da rua e todo mundo achar que eu... Tá? E aí, às vezes, isso tudo por antecipação, tá? E não tem perigo disso acontecer, tá? A gente, até normalmente, é difícil de tu perceber quando, às vezes, a pessoa, por exemplo, que tá passando, ela acha que todo mundo tá vendo, mas, na verdade, não, tá? Na verdade, não é algo que seja tão perceptível. Talvez algum movimento ou outro que a pessoa faz, dê pra perceber, mas, no geral, ela não transparece que ela tá ansiosa. Né? Até porque são muitos sintomas físicos, né? Alguns. Então, tá? Então, isso é uma coisa importante. Então, veja os pensamentos que você tá tendo com relação a antes de ter, né, essa crise, assim, ó, cuida pra não antecipar pensamentos catastróficos, assim, ai meu Deus, e isso e aquilo, e aí começar a levantar a hipótese de uma série de coisas que não aconteceram, né, que não estão na sua realidade, que não estão acontecendo hoje, mas você já antecipa, sabe? Antecipa, e aí isso já te agita, e aí então, na hora que a pessoa tem a crise, nossa, essa curva, né, que eu falei, ela aumenta muito mais. Vou tomar uma aguinha. Essa curva, então, ela aumenta muito mais. Então, assim, ó, a primeira coisa, gente, é interromper o ciclo. Como que eu interrompo, então, o ciclo do pânico? Como que eu interrompo para não acontecer? É você não antecipando as coisas, tá? É você não antecipando se ela vai vir, se não vai, como vai ser a reação. Será que agora eu vou infartar? Será que agora eu vou morrer? Será que eu vou enlouquecer? Será que eu vou passar alguma vergonha? Será? Isso só agita, tá? Isso só te preocupa. E aí acaba te deixando, trazendo uma preocupação sobre a preocupação. E aí, na verdade, esse é uma das principais coisas, tá? Assim, você interrompe o ciclo quando você começa a perceber, bom, se aconteceu, se
acaso eu tiver, ou se eu tiver, eu vou saber que é só ansiedade. Que eu não vou enlouquecer, que eu não vou passar vergonha, que eu não vou... Não, isso é tudo pensamentos que vêm na minha mente, mas que não são reais, tá? Que não são... que eu não preciso levar eles tão a sério, tá? Então, assim, comece a observar os pensamentos que vocês estão tendo antes, tá? É a principal coisa. Cuidem os pensamentos catastróficos do e se for, e se for, e se for. Porque daí, se você conseguir pegar isso no início, essa curva que eu falei, do pânico que sobe, 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 ela vai diminuindo, achatando, diminuindo. E aí, depois, você vai... acontece um processo de experimentação. Às vezes, daí a pessoa... conforme ela vai conseguindo lidar, ela vai passando pelas sensações, vai diminuindo, tá? Claro que isso eu tô falando no geral, né, gente? Assim, dependendo do caso, isso varia de uma pessoa para outra, tá? Então, assim, cuidem dos pensamentos que vocês estão tendo antes, tá? E não fiquem dando toda a atenção para eles, não coloque todo o seu foco de luz neles, tá? Porque senão eles vão só intensificar. Então, pensamentos são pensamentos, eles não atraem, eles não chamam as coisas, eles não é porque tu pensou que vai acontecer, tá? Então, isso é uma coisa muito importante. Segunda, é você... deixa eu ver como eu vou falar isso. É você aceitar a sua ansiedade, tá? Ai, mas como assim, meu Deus, como é que eu vou aceitar, como é que eu vou aceitar isso na minha vida? Não pode, tal. Aceitar, que eu digo no sentido, gente, é porque na ansiedade o controle é o descontrole, tá? E isso, na verdade, o controle é uma característica muito marcante de todos os transtornos. Porque quanto mais você tenta controlar, não vem pânico, né? Aí que você vai ficar agitado. E aí que você vai ter pânico. Então, assim, ó, é você se acalmar, sabe? É você perceber, bom, tudo bem se acontecer algum dia e eu ficar um pouco mais ansiosa, né? É uma ansiedade. Ok, tudo bem com isso, tá? E você ir conseguindo trazer isso no sentido de não ficar o tempo inteiro lutando contra você mesmo. Porque senão você fica 24 horas por dia lutando contra você, contra as suas reações, contra o pânico, que aí você começa a achar que tem algum problema, e aí isso embola um monte de coisa, e você fica 24 horas por dia envolvida com as suas sensações, tá? Então, assim, aceite no sentido, assim, ó, de que em alguns momentos eu vou ficar um pouco mais ansiosa, tá? E não quer dizer que eu seja uma pessoa problemática, anormal por isso, tá? Outra coisa, no momento que você tá passando, teve a crise, né? Tá tendo ali uma crise de pânico. Você tirar o foco de dentro, tá? Porque o que acontece? É como se fosse um foco de luz, gente, tá? Nesse momento você tá com o seu foco de luz totalmente ajustado para dentro e nada dele tá para fora. Nada dele tá pro ambiente, tá totalmente para dentro. Então, o mínimo de sinal, se vocês forem reparar, quando acontece, parece que você consegue observar, sei lá, algo que acontece no dedinho do seu pé. Qualquer reaçãozinha que acontece lá no fundo. Meu Deus, olha só, o meu dedinho deu uma coisinha. Ah, pronto, é tal coisa. Aí o que a pessoa faz? Vai pro Google. O que é ter uma dor no tarará, tal coisa? Aí pronto. Ai, é isso, é aquilo, é um AVC, é o Covid, é um câncer, pronto. Aí, gente, pronto, tá feito, o ambiente tá perfeito, tá? Então, assim, ó, tira o foco de luz de dentro e não vá pra internet. Gente, não procure o que é, não vai dar certo, tá? Não procure, isso só vai te deixar inquieta, nervosa, não procure o que é. Eu recebo, o pessoal comenta bastante isso, de, ai, olha, eu procuro, tem que se tratar por toda a vida, tem pra saber é horrível, também não, que bom. Já acordo com a sensação. Sim, exatamente o que eu falei, é dos pensamentos. Já acordo com a sensação de que eu vou ter a crise. Pode ser genético? Tem fator biológico também. Pode. Tem que ficar com a sensação de tosse. Passa, exatamente. E tudo volta no. Mas qualquer notícia já volta. Isso, então, vocês estão. Começam a observar esses antecedentes, o ambiente, as coisas que também vocês veem, que vocês escutem,
né? Como eu falei aqui, dos pensamentos. Às vezes o antecedente, o que acontece antes, é o que vai interromper e o que vai abrandar essa curva que eu falei. Então, dei uma cuidadinha nisso. Meu filho, posso ter passado mensagem pro meu filho de 2 anos? Não, na cidade tu não passa, tá? Claro que tem alguns comportamentos característicos algumas características, gente, da pessoa ansiosa são bem frequentes, tá? Mas não que... E aí isso influencia na maneira como tu vai lidar com as pessoas, com o mundo, né? Com o mundo à sua volta. Né? Na verdade, o comportamento, ele é isso, a nossa relação com o mundo. Mas não de passar assim, nossa, passei, né? Existe uma influência biológica, mas existe o ambiente que é muito... que vai moldar esse comportamento. E ele tem 2 aninhos, né? Ainda bem novinho. 2 vezes ao dia, tá? Uhum. Opa. Aqui ó, a Adriele botou, eu não consigo mais sair sozinha. Exatamente isso que acontece, né? A pessoa acaba evitando essas situações porque ela tá sempre buscando algo para depender, né? Para se sentir segura, né? E às vezes nem sempre a gente vai se sentir 100% segura, né? O tempo inteiro. E aí, então, como eu falei, então, primeira coisa, a pessoa teve a crise, né? Cuidar os pensamentos, o que antecede a crise, o que você tá ouvindo, o que você tá consumindo, as relações que você está tendo. Comece a observar, assim, como é que é o seu dia, como é que é a sua rotina, o que você tá fazendo, as coisas que você não está fazendo, o que tá na tua volta. Gente, isso tem uma influência muito grande, tá? Muito grande. Quais os tipos de relacionamentos que eu tô tendo no trabalho, em casa, tá? Então, assim, ó, cuidem muito isso, tá? Desse externo de vocês, o relacionamento de vocês com os outros tem uma influência muito grande, tá? Então, assim, ó, aceitar no sentido de não querer controlar, de não deixar de viver a sua vida por conta da ansiedade, tá? Na verdade, isso é uma coisa muito fundamental. É você não deixar de viver o seu dia a dia, de construir uma vida com propósito, de construir uma vida com compromisso que vale a pena por causa da ansiedade. Né? Mesmo que você possa se sentir assim, ó, meio desmoralizado, nossa, totalmente dependente dos outros, totalmente, nossa, Luana, aquela coisa ruim. Por mais assim disso, a maneira como você vai conseguir contornar isso dando continuidade na sua vida, apesar da ansiedade. Né? Às vezes a gente tem a impressão de que, nossa, vou me livrar da ansiedade. Mas, gente, problemas sempre vão ter. Sempre vai ter alguém batendo na porta, na minha, na sua, de qualquer pessoa com problemas, com dificuldades. E aí, se a gente vai deixar de fazer as coisas por conta disso, nossa, a gente não vai fazer nada. Né? Então, assim, ó, o encorajamento meu pra você é exatamente esse. É como se você tivesse que colocar o pé primeiro, sabe? De você construir essa vida que vale a pena, construir essa vida com propósito, apesar das dificuldades. E isso não acontece da noite pro dia. Isso não é uma coisa fácil. Isso não é uma coisa que você vai fazer num estralar de dedo. É uma construção muito diária. Mas por que isso é importante? Porque a partir do momento que você foca na sua jornada, que você foca em construir essa vida, você tira a atenção da ansiedade. E você coloca naquilo que realmente vale a pena, que é a sua vida. Porque você não é a sua ansiedade. Né? Você não se resume só àquilo que você sente, você tem toda uma vida, você tem toda uma história que você pode construir e todo um propósito que só você vai poder viver, tá? Então, assim, ó, não deixe isso te paralisar a ponto de eu não vou conseguir fazer as coisas, sabe? Mas, assim, ó, busque ajuda, não desiste de você, não desiste das suas coisas, né? Dos seus projetos, entra um pouco do que eu falei no post até, quem viu, sobre os pilares, de você construir os seus pilares, tá? Assim, de você construir essa vida que vai te deixar mais firme mentalmente falando, né? Porque daí, enquanto você se ocupa do processo, do caminho, da jornada, você tira um pouco o foco da ansiedade e coloca realmente naquilo que vai fazer você ter uma vida com qualidade,
né? E aí, dentro desse processo, por incrível que pareça, a ansiedade também vai diminuindo, a ansiedade também vai passando, tá? Então, é muito importante isso. Então, separar da sua ansiedade, viva como se você não tivesse sua ansiedade. O treino da respiração diafragmática, gente, muito importante, né? Como eu falei no início, muitas das alterações físicas acontecem por conta da respiração, né? Então, tire um tempo para você treinar, né, a sua respiração, principalmente na hora da crise. Tire o foco de dentro, né? Como eu falei, não adianta você na hora da crise, como eu falei, né, por mais que você fique perito em conhecer as suas reações físicas, parece que qualquer estralinho que acontece contigo, tu percebe, é porque esse foco aí tá, digamos assim, alterado. Você tá totalmente voltada para dentro e nada para fora, tá? Então, assim, você precisa trazer de volta o foco de luz, equilíbrio, né? De dentro, mas não tanto, e para fora. Então, por exemplo, assim, na hora que a pessoa teve a crise e tal, treina a respiração diafragmática, você sentar. Primeira coisa, né, gente? Senta, procura se acalmar e pensa, bom, eu não estou tendo infarto, eu não vou passar mal. Sabe? Assim, ó, de você testar as hipóteses do seu pensamento. Eu não vou enlouquecer, eu não vou morrer. É só, né, entre aspas, uma ansiedade. Ela vai vir e vai passar. E aí, então, você tira o foco de dentro. Então, você pode fazer alguma atividade que movimente. Uma coisa que ajuda muito é você, por exemplo, fazer alguma coisa que precise pensar. Sabe? Que distraia. Que, bem como eu falei, que tire o foco de dentro de você, do seu corpo, e coloque pra fora. Porque daí o que acontece? A ansiedade vai vir, vai passar, e aí você vai percebendo ela cada dia menos. Cada dia menos, cada dia menos, e aí mais a curva vai... Essa onda vai sendo difícil. Porque, por exemplo, se você tá no mar e você tenta parar uma onda, fica muito mais difícil, você se apavora. Agora, quando você se prepara pra pular ela, fica muito mais tranquilo, tá? Então, assim, tira o foco ali de dentro e coloca ele pra esse externo. Então, sai, de repente faz alguma coisa que movimente, um exercício, alguma coisa que te distrai. E aí, né, como eu falei, ela dura uns minutos, em torno de 10, 15 minutos mais ou menos, que ela dura. Aí ela vai passar, depois ela vai ir acalmando. Passar, né, e vai acalmando, tá? Então, assim, guardem esses passinhos aqui que eu deixei pra vocês no geral, tá, gente? Que eu separei, que ajudam muito no momento que a pessoa tá passando a crise. Eu vou deixar a live salva também. E eu vou fazer também um esqueminha, tipo, de resumo, pra vocês guardarem. Aí vocês vão treinando, tá? No dia a dia de vocês. Cada uma dos passinhos aqui que eu trouxe. E uma coisa também muito importante é vocês começarem a pensar e refletir sobre cada uma desses exemplos que eu dei. Né? Ah, tá, eu sinto nó no peito. Ah, eu sinto nó no peito por causa disso. Ah, eu fico com formigamento. Ah, é por causa disso. Ah, Luana, mas na hora não é fácil. Sim, na hora não é. Mas, de alguma forma, é importante começar. Né? Então, assim, vai ter momentos que você vai super conseguir. Nossa, você não vai deixar o pensamento automático de estou em perigo, aquele pensamento automático de vou morrer, tomar conta, tá? Então, assim, é aos poucos. Todo dia um pouquinho, não se culpe, tenha autocompaixão com você. Não deixe pensamentos do tipo assim, ó, ai, a minha ansiedade é só comigo, né? Ai, a minha ansiedade é só eu. Ai, a minha ansiedade é porque eu fiz alguma coisa na minha vida. Ai, é algo que é culpa minha. Ai, é o que eu fiz. Ai, é porque alguém fez porque não sei o que, é porque eu fiz tal coisa um dia e aí eu tô... Não, gente, tá? Não deixe pensamentos assim ficarem martelando na sua cabecinha, tá? De que é só contigo, de que não sei o que, nossa, olha como eu... Não, tá? Como eu falei, situações ruins, desagradáveis acontecem todos os dias, né? Todos nós temos as nossas vulnerabilidades, todos, ninguém escapa, tá? Ninguém escapa. Então, assim, a forma como a gente vai lidar com elas, a forma como a gente vai organizar e conseguir resolver elas, isso é que conta, tá?
Então, assim, não potencialize mais o seu sofrimento, sabe? Tipo, não deixe ele mais difícil de ser passado, se recriminando por estar sentindo o que você tá sentindo. Como eu falei, o controle é o que causa o descontrole. Você tentar controlar, pronto. Aquilo ali vai aumentar 2, 3 vezes mais. Mas às vezes podem reparar. Às vezes tu larga as coisas, às vezes tu deixa a coisa fluir um pouco mais. E aí parece que aquilo ali vai se atenuando. Tá? Sabe? É como se tu desse uma folga pra você mesmo. Sabe? Tu desse uma folga pro seu pensamento. E aí nessa folga que você consegue pensar formas de lidar com os problemas, com as dificuldades. Porque se você fica o tempo inteiro, 24 horas, martelando aquilo na cabeça, não devia ser assim, é alguma coisa, o que que é, tá em mim, meu Deus, eu vou procurar, eu vou no médico, é físico, só pode ser alguma coisa, tu envolve toda a tua vida nisso. E aí tu não consegue parar pra pensar assim, ó, nossa, deixa eu ver o que pode ser. Deixa eu ver o que pode estar acontecendo, né? Porque não tem esse espaço, não tem essa folga. Então, assim, não fique se recriminando, não fique se julgando por isso, tá? Então, isso é uma coisa muito importante. Deixa eu ver se tem mais alguma aqui. Insônia, bem comum, gente, cuidem da higiene do sono. Tenho sofrido há quase 2 anos, bem complexo mesmo, como eu falei, né? Por isso que é importante fazer o acompanhamento certinho. Porque normalmente esses casos, assim, né, gente, dependendo do nível de tudo mais, é necessário o acompanhamento, tá? Dependendo do caso com remédio. Como eu falei esses dias, o remédio, ele vai abrandar, né, atenuar os sintomas. Na psicoterapia, que aí então você vai conseguir trabalhar na causa, o que pode estar acontecendo, o que está envolvido, todos esses outros detalhes. Posso ter adquirido gastrite depois que sim, pode. Até porque o sistema gastrointestinal, ele tá bem relacionado com ansiedade, né? Normalmente o pessoal fala muito, antigamente, né, você falava, ai, fulano tá com doença dos nervos, fulano tá com doença dos nervos, né? Porque, inclusive, por exemplo, estômago e intestino, eles têm uma quantidade muito grande de terminações nervosas. Então, eles acabam sentindo bastante. Tanto que, por exemplo, a pessoa numa crise pode ter diarreia, náusea, vômito. Tudo isso acontece também, é bem comum. Só dormir balançando. Interessante, porque acalma. Dormir balançando. Botou aqui. Sim, faz sentido. Sentir fraqueza? Sim, é normal sentir fraqueza e dor nas costas, sim. Porque como eu falei, o músculo do tórax e das costas, eles ficam rígidos, né? Porque numa situação que tu precisasse lutar, tu estaria ali firme, né? Numa situação de perigo. Então, gente, se vocês verem, por exemplo, quando as reações e as sensações, elas são bem parecidas com... São parecidas não, na verdade, elas são, né? De medo, né? Comece a reparar quando você tá passando por uma situação, por exemplo, se tivesse que passar numa rua mais deserta, assim, que não tem ninguém, né? Você estivesse sozinha, assim, meio desconfiada, acontece exatamente as mesmas situações. Exatamente. Todas iguais, tá? Justamente porque é algo inato, é algo do seu cérebro emocional. Opa. Sim, ó, do medo. Que bom, querido. Acontece muito comigo antes de sair o medo de passar mal e não ter ninguém pra me socorrer. Sim, é um pensamento bem comum, mas veja, aí entra a questão dos pensamentos, tipo, distorcidos, né? Porque a pessoa acredita que vai passar mal pra precisar de alguém pra socorrer, né? Mas não tem perigo. Você tá falando tudo que eu precisava ver. Obrigada, Samara. Obrigada, Samara, pelo carinho, você é luz. Obrigada, Anadine, queridas. Deus agradecer. Obrigada, querida. Queridas vocês. Obrigada. Lu, existe ansiedade para tratar
ansiedade crônica para toda a vida? Olha, depende, né? Assim, como eu sempre falo, ansiedade é uma emoção, né, gente? Então, depende de cada pessoa, mas é uma emoção, todos nós temos, né? Mas, olha, assim, da pessoa ter que tratar o resto da vida, depende muito, mas acredito que não. Porque normalmente, às vezes, é um período, né, ali que acontece o transtorno, depois a pessoa faz o tratamento e a ideia é que ela dê alta, né? Com certeza. Vamos ter que ir encerrando aqui, gente. Sim, até dessa aqui da preocupação excessiva, eu falei na outra bastante também. Mas eu até tenho que fazer o esqueminha da outra que fala sobre isso também. Seu anjo. Obrigada, querida. Obrigada. Obrigada, gente, pelo. Está vivendo junto com compulsão alimentar. Boa, essa aqui da compulsão alimentar. Tá, gente, eu vou ter que encerrar aqui. Ainda faltou algumas perguntinhas, mas eu vou. Ela vai ficar salva, tá? E aí depois eu vou fazer o post de algumas que talvez tenha faltado pra gente ir conversando mais. Essa do ansiedade da alimentação foi uma que eu pensei também em fazer uma live, porque ela é uma coisa bem comum, da ansiedade da pessoa ter vontade de comer e tal. Tem todo um sistema que envolve isso também. Então, bem legal. Então, acho que é isso, gente. Beijos pra vocês. Faz coisa assim. Aqui, essa aqui já disse que perde a fome. Vocês viram como depende de cada pessoa? Na maneira, tem gente que come demais, tem gente que não sente fome. Vocês viram? Varia muito de uma pessoa para outra. Existe algo que é geral, mas existe a ansiedade específica daquela pessoa. Por isso que, das abordagens, a Bruna aqui tá perguntando. Bom, a abordagem hoje com maior evidência científica são as abordagens comportamentais, né? Para lidar com a questão desses transtornos de pânico, é que tem maior evidência hoje, os comportamentais. Aí entra cognitivo, cognitivo comportamental e comportamental. Tá? Então, que elas trabalham bastante algumas bases que são importantes no tratamento. Então, mas como eu falei, gente, né? Como eu falei, não, né? Mas a abordagem, enfim, isso é um meio, né, gente? Então, depende também de outros fatores. As perguntas, se quiserem deixar também no direct, eu vou respondendo daí. Tá, gente? Então, acho que é isso. Acho que eu respondi todas. Se tiverem dúvida, pode deixar no direct também que eu respondo ou faço um post, tá? Pra gente ir conversando mais do assunto, tá? Aí depois pra próxima live eu vou avisar qual vai ser o tema, né? Mas ainda vai ser provavelmente de ansiedade também, certo? Então tá, obrigada por vocês terem ficado, né? Até agora. Foi ótima a nossa conversa, acho que rendeu bastante. Espero ter ajudado, tá? Então, beijos pra vocês, boa noite, durmam bem, tá? Não se preocupem, vai dar tudo certo, as coisas vão dar certo, tá? Não deixe as preocupações tomarem conta de você e tirarem o brilho da sua vida, certo? Beijos, gente, até mais!